Ótimo, Aí depois eu... ótimo. Bom dia, então, hoje a nossa reunião da nefrologia aqui do Hospital de Base, São José do Rio Preto, dia 29 de junho de 2022. Nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Estênio Pascoal com sua vasta experiência. Ele vai passar um pouco para nós, o Dr. Horácio vai fazer a apresentação formal dele. Então, eu gostaria de pedir para o Dr. Horácio vir falar todas as suas qualidades aqui. Bom dia novamente. Prazer receber o professor Estênio. A formação dele, fez residência no HC da USP em São Paulo, fez o doutorado também lá na USP, e por incrível que vocês imaginem, ele fez gravidez e hipertensão em rato, bancada, né? E depois ele foi para Chicago, ficou 3 anos em Chicago, com o Lindenmayer, que é o ícone da hipertensão e gravidez. E na volta dele, quando a gente achava que ele ia mergulhar numa carreira universitária, pós-doc, né? Ele fez essa opção de ir para Brasília, né? E ele desenvolveu um grupo lá, que é vários, que eu vou esquecer alguns, mas eu lembro o Adolfo, o Wilber, a Juliette, você, e que é um exemplo para o Brasil todo. Desenvolveu uma metodologia dialítica que é apresentada em congressos nacionais e internacionais, e ele tem uma participação brilhante nas redes sociais. O Estênio é muito inteligente, ele tem sacadas rápidas e talvez seja o nefrologista mais midiático do Brasil. Acompanha tudo, lê tudo e visita todos os lugares que ele vai ver lá os professores, e tem essa coisa muito interessante de marcar onde é produzido a nefrologia, quais foram os ícones da nefrologia. E ele também foi presidente da Sociedade Brasiliense e foi presidente do Congresso Brasileiro em 2002, em Brasília. 2002, né? Lá se vão 20 anos. Nós tivemos lá, foi um congresso excelente que ele coordenou. Ele também é casado com a Valéria, que é uma das expoentes de endocrinologia brasileira, foi presidente da Sociedade Brasileira de Endócrino. Mundialmente, chegou a ser candidata a presidente mundial da endocrinologia, tem uma vasta experiência. Então, você vê que... E a família também, tem 3 filhos médicos que estão estudando. Então, medicina, ele vive 24 horas de altíssima qualidade. Então, ele não podia deixar de vir aqui, ele virá no futuro, mas trazer para os nossos residentes, trazer para os nossos docentes a experiência tão marcante que todo mundo fica olhando sempre, e como é que a gente pode reproduzir essa qualidade, não só dialítica, qualidade de gestão também, né? Os nossos residentes precisam saber que, para acompanhar isso aí, tem que ter uma gestão muito plena, um grupo muito unido. Muito obrigado, Estênio, e no futuro você virá aqui com a gente, tá? Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu participo desta reunião de nefrologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que integra um complexo hospitalar de prestígio na assistência, na pesquisa e na ensino no Brasil inteiro. Eu quero agradecer particularmente as palavras generosas de um homem muito generoso, que é o professor Horácio José Ramalho. Ele e a Maria Alice me formularam esse honroso convite de estar aqui, e eu estou apreciando bastante. Eu queria também referir e saudar outros membros que eu conheço de nome e de convivência. Dr. Emerson Quintino de Lima, com quem compartilho, acho que ele está aí, Horácio apontou, com quem compartilho a mesma origem na nossa iniciação nefrológica. Dr. João Piccolo, a Fernanda Porachini, conversei há pouco, nós interagimos aí, temos algumas conexões em comum, embora não nos conheçamos pessoalmente.
E o professor Mário Abu Filho, que é um ícone da nefrologia brasileira, e particularmente na área de transplante, um dos pioneiros, qualificação do transplante no Brasil. Quando o Horácio me fez o primeiro contato para essa que é uma plateia da área, sucesso algum inspirar em desenvolver as circunstâncias e os meios à disposição. Maria Alice, nós reunimos aqui o melhor que nós temos, que é uma experiência coletiva de 5 colegas inicialmente, agora são um grupo, tem mais 5 assistentes, que nós desenvolvemos nos últimos 17 anos aqui em Brasília, e é a narrativa dessa experiência que eu vou passar a apresentar a vocês. Precisamos aqui, deixa eu ver se aparece. Apareceu na tela aí, Maria Aparecida, primeiro slide, o do título? Apareceu, isso. Tá. Então, como é que eu fui configurar essa apresentação? Nós já temos fragmentos dessa experiência apresentada em várias oportunidades, e eu trouxe aqui, fiz um desenho que pudesse, de fato, ser pedagogicamente útil, particularmente para os novos nefrologistas que surgirão desse solo sagrado da Nefrobras, que é a FAMERIC. Estou dividido em três cenários da assistência propriamente, como é que nós prestamos assistência nefrológica, e particularmente dialítica, no nosso serviço. Os esforços de inovação que nós fizemos, que compartilhamos com vários outros serviços. O Hospital de Base aí está na fronteira dessas inovações também, em várias áreas, e, particularmente, a viabilidade disso tudo, que nós chamamos aqui provisoriamente de eficiência, poderia ser eficiência operacional ou econômica. E, derivado disso, o êxito clínico, tecnológico e operacional que nós buscamos continuamente, nunca concluída, é uma tarefa sempre em progresso, mas trouxe aqui os nossos esforços para atingir essa realização. Brasília é uma metrópole com peculiaridade, pesquisa de acesso, é uma cidade que nos ajudam possibilidades. Diplomática, a capital administrativa tem a maior cobertura da saúde populacional. Isso criou, no exercício clínico aqui, a oportunidade de a gente se relacionar com esse conjunto de conexões e escolhemos um caminho, seguimos um caminho aí, muitas vezes, como sugere a nossa foto, fazendo conexões, retornos e redirecionamentos. Mas essa é a dinâmica da cidade e da nossa experiência também. Bom, em 2005, pouco antes, mas em 2005 nós constituímos, então, o Centro Brasiliense de Nefrologia, hoje Centro Brasiliense de Nefrologia e Diálise. Nos consorciamos 5 nefrologistas da cidade, que tinham atividade principal no consultório e alguns com vínculos institucionais também, mas estávamos desvinculados da assistência dialítica propriamente. Todos os nossos pacientes eram encaminhados aos serviços da cidade, de muito boa qualidade, mas nós perdíamos ali o contato. Então, Adolfo Simon, eu próprio, doutora Juliane Lauaca, nefrologista pediátrica, doutora Kélia Xavier também, nefrologista pediátrica, e o doutor Vilber Belo, que tínhamos essas atividades, nos consorciamos
para fundar e para dialisar nossos próprios pacientes. Aproveitamos e incluímos no grupo fundador um administrador já com muita experiência na lida, na pactuação da viabilidade financeira da diálise de saúde suplementar, na faixa de saúde suplementar em Brasília, e nos juntamos para essa tentativa. Aqui estamos, da esquerda para a direita, o Dr. Wilber, e na ponta esquerda o Dr. Adolfo, são os nossos decanos. Aqui eu fui residente do Wilber, no Hospital de Base, o homônimo do hospital daí, aqui em Brasília, fiz residência de clínica médica, e onde todos nós aqui, nós 5, trabalhamos. Depois do Wilber, doutora Kélia Xavier, durante muitos anos foi nefropediatra do Hospital de Base. Eu próprio estou aí no centro, e a doutora Juliane Lauar, nefrologista pediátrica também, em atividade clínica aqui na época, e nós nos reunimos, aí somávamos à época, em 2005, 75 anos cumulativos, conjunto de experiência de consultório. E aí iniciamos o nosso projeto. Inicialmente nesse centro clínico, recentemente construído à época, e nós conseguimos uma área no térreo aí muito conveniente, e passamos a operar o Centro Brasiliense de Nefrologia. De uma outra apresentação prévia, que eu chamei de uma história rápida, do CBND, tem aqui uma síntese, uma espécie de um índice da nossa apresentação. Primeiro, nós cuidamos porque vinham pacientes exclusivamente do consultório, da assistência suplementar de saúde, todos os pacientes com planos de saúde privados. Desde o início, no início dos anos 2000, nós não reusamos dialisadores, pugnamos por um tratamento de água da melhor qualidade possível, trouxemos um equipamento, foi o primeiro aqui na América Latina, da época Gambro, uma osmose computadorizada, muito bem qualificada para produzir água ultra pura, e passamos a requisitar na cidade colaboradores para trabalhar exclusivamente conosco, porque era uma modalidade de assistência diferenciada ou diferente da existente. Criamos, naturalmente, uma escala de diários flexível para recuperar todas as diárias eventualmente perdidas durante a semana, e instituímos o ambulatório para cuidar dos pacientes na confluência dos nossos próprios consultórios na fase pré-dialítica e, eventualmente, cuidar dos pacientes no pós-transplante. O Wilber e o Adolfo têm muita experiência com transplante, mas aqui nós praticamos assistência nefrológica pré-transplante e o cuidado pós-transplante. Assim foi no início. Tijolinho, preguinho, as coisas bem, digamos assim, primárias. Com o tempo, na evolução, além do não reuso de dialisadores, nós instituímos precocemente, já em 2006, e exclusivamente ou universalmente no serviço, em 2007, a modalidade de hemodiálise diária de curta duração. E para viabilizar a hemodiálise diária, o programa de hemodiálise diária, nós precisamos criar um programa próprio de transporte dos pacientes. É a principal barreira, depois do financiamento, principal barreira operacional para se manter um programa de hemodiálise todos os dias em Senta, é a viabilidade do transporte. Nós precisamos criar também um programa de diálise aos domingos. 7 dias por semana nós estamos abertos para recuperar pacientes que perderam eventualmente, motivadamente ou não, uma sessão durante a semana, ou para propiciar alguns que desejem fazer diálise 7 vezes por semana. Sabíamos que a punção diária traria mais traumas ao acesso vascular, então criamos um programa especial de vigilância e de cuidados especiais com acesso, e precocemente distribuímos a assistência ao longo do dia em 5 diferentes ou subsequentes turnos. São turnos de 2 horas que se sucedem ao longo do dia. Em 2009, com a publicação do trabalho MPO, mostrando que o capilares de alto fluxo, de fato, traria benefícios e eram seguros
para os pacientes em diálise. Nós padronizamos o uso, desde então, 2009, capilares sem reuso de alto fluxo. Para tanto, precisamos trocar a nossa osmose, uma upgrade para uma osmose de desinfecção térmica, que pudesse produzir água ultra puríssima, conduzir na tubulação de PEX a água até a máquina e entregar lá para o dialisato um componente ultra puro. E uma outra decisão também que tomamos a partir de 2009 foi a administração da diálise feita apenas por enfermeiros formados e treinados, especialistas em nefrologia. Aí está mais ou menos um arcabouço do que nós vamos tratar, alguns desses fragmentos aqui, a partir de agora. Hoje nós estamos instalados em 3 locais aqui em Brasília. Esse é o mapa de Brasília, que o plano piloto, a Asa Norte, a Asa Sul, aqui tem cidades satélites, aqui tem Taguatinga. Nós estamos aqui, onde estou agora, nesse edifício, aqui no térreo. Eu estou aqui na administração, que fica no primeiro andar. Fomos para lá em 2017, um prédio próprio, que pudemos uma área própria dentro de um prédio global, que pudemos desenhar exatamente como queríamos. No ano seguinte, em 2018, inauguramos a segunda unidade na Asa Norte, também no térreo, numa área muito conveniente, e estamos finalizando, até o final do ano, uma clínica, a maior de todas, em Taguatinga, numa cidade satélite, nesse lindo edifício médico que recentemente foi construído lá. São três sítios que abrangem particularmente a área central e a principal cidade satélite do Brasil. Bom, como é que nós atualmente fazemos a nossa assistência dialítica propriamente? São 5 nefrologistas envolvidos na assistência em cada unidade, e aqui está a escala dos nefrologistas. Os 5 estão diariamente na unidade. Nós representamos aqui nefrologista 1, que é o verdinho, 2, 3, 4 e 5. E como é que a escala é distribuída ao longo da semana? Nós temos 5 turnos, o primeiro de 7 da manhã às 9, depois um intervalo de 1 hora, o segundo de 10 ao meio-dia, intervalo de 1 hora, de 1 às 3, intervalo de 1 hora para limpeza das máquinas, 4 às 6 e 7 às 9. São 5 turnos na sequência do dia, das 7 da manhã às 9 da noite. 2 nefrologistas, simultaneamente, estão presentes e prescrevendo os pacientes na unidade. Essa unidade principal nossa tem uma ala sul, uma ala norte. Cada um deles fica das 7 ao meio-dia ou até 1 hora para fazer esses 2 turnos, um no salão sul, outro no salão norte. À tarde, troca por mais 2, que vem fazer, respectivamente, nos salões respectivos, o 3º e o 4º turno. E o turno noturno é um turno menor para pacientes que trabalham efetivamente o dia inteiro e preferem fazer aqui, nesse horário já noturno. Fica um desses 2, que é, por exemplo, aqui o número 4, e completa a assistência aqui. O 5º nefrologista fica no consultório, integrado ao longo do dia. No dia seguinte, as coisas seguem em rodízio de tal forma que, ao final dos 5 dias da semana, até sexta-feira, todos os 5 nefrologistas terão visto, prescrito e dialisado todos os pacientes. São 80 pacientes. Por exemplo, o nosso colega número 1, ele fica na segunda-feira de manhã no Salão Sul, na terça-feira de manhã no Salão Norte, na quarta-feira de manhã à tarde no Salão Sul, quinta-feira à tarde no Norte e na quinta-feira também à noite, e assim sucessivamente. No fim de semana nós temos uma distribuição, fim de semana e em feriados de rodízio, são 2 envolvidos na assistência, temos 3 turnos no sábado, 2 turnos no domingo.
Essa escala nós chamamos de extensiva, porque todos os médicos veem todos os pacientes na semana. Chamamos de recíproco, porque tem sempre um backup durante a sessão de diálise. Qualquer intercorrência que haja com um paciente mais crítico, o outro colega pode cobrir o salão continuamente, e ela é equilibrada, porque não há uma hora a mais nem a menos de nenhum deles na cobertura, na distribuição da assistência semanal. Bom, como é que nós prestamos assistência no salão de diálise? Nós temos um time dominantemente de enfermeiros. Vou explicar já como é que foi essa evolução. Temos uma enfermeira, uma gerente de enfermagem global, que foi nossa chefe durante muito tempo e hoje gerencia o conjunto das 2 unidades operantes e está treinando o pessoal para a 3ª unidade. Em cada serviço tem uma chefia de enfermagem, nós chamamos de coordenadora, e as enfermeiras que prestam assistência direta na sala aos pacientes. Temos remanescente agora 2 técnicas que nós tínhamos antes aqui, em 2009, era dominantemente por técnico, nós fomos mudando isso, eu chego já aqui, mas na assistência direta na sala, nós temos uma enfermeira para cada 2 ou 3 pacientes. São células de 5 ou 4 pacientes, com 2 enfermeiros aqui, cuidando de até 3 pacientes. Em 2009, quando nós decidimos mudar a assistência para ser progressiva e dominantemente feita apenas por enfermeiros, nós tínhamos na época 6 enfermeiros, 10 técnicos. Não demitimos ninguém, esperamos que eles fossem naturalmente evoluindo, se tornando enfermeiros ou se aposentando, mas fomos contratando a partir daí apenas enfermeiros, e hoje nós temos aqui 22 enfermeiros e 2 técnicas. A técnica faz assistência de limpeza de máquina, montagem do sistema, peso dos pacientes. Nós temos 2 nutricionistas para atender os 80 pacientes, na relação de 1 para 40, 2 psicólogas e um assistente social. É assim que é feita a assistência diariamente, 7 da manhã às 9 da noite, no nosso serviço. Ainda no início da montagem, em 2003, nós tivemos a publicação de um editorial nessa revista do professor Scribner e Aureopoulos, respectivamente ícones da hemodiálise e da diálise peritoneal, e depois da publicação dos estudos RIMO e ADMEX, que aumentaram o KTV, respectivamente, na hemodiálise e na diálise peritoneal, sem benefícios na sobrevida ou na qualidade de vida dos pacientes, eles elaboraram um conceito de que, na verdade, a saída para a melhoria da assistência dialítica viria quase necessariamente por aumento da frequência semanal das sessões de hemodiálise. E elaboraram uma fórmula chamada de produto de hemodiálise, que é exatamente o produto das horas de uma sessão de diálise pela frequência da diálise semanais elevado ao quadrado, de tal forma que, segundo eles, seria muito mais importante fragmentar a diálise em múltiplas sessões por semana para obter um produto de hemodiálise maior, segundo eles, traria maiores benefícios. Nós embarcamos nesse conceito e precocemente adotamos a hemodiálise diária como padrão e a partir de 2007, portanto, há 15 anos, só fazemos hemodiálise diária. Essa é mais ou menos o desenho da nossa assistência. Bom, que esforços de inovação nós temos feito para estar atualizado e provendo a melhor assistência com a maior segurança e qualidade para os pacientes? No Congresso Brasileiro de Nefrologia, em 2008, em Curitiba, um dos convidados fez uma conferência brilhante lá, o professor Francesco Locatelli, da Itália, sobre qualidade de diálise. E ele começou a sessão dizendo que se tivesse um budget, um orçamento para investir na montagem do serviço de diálise, para prover a melhor qualidade possível,
ele investia a maior parte do dinheiro no tratamento de água. E, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também o tratamento de água. Terceiro lugar, tratamento de água. E então, em quarto lugar, ele ia fazer opções de membranas, de máquinas, de cadeiras, de ambiente. Nós tínhamos já essa preocupação aqui desde o início, como eu mostrei. Nós buscamos inovações no tratamento de água, tivemos um primeiro modelo, depois, 4 anos depois, inovamos para a osmose térmica e agora, há 4 anos, temos um novo sistema de tratamento de água muito seguro, que é esse que está operando aqui agora. Desculpem. Que é esse sistema Aquaboys. Nós trocamos o da Gambro, da osmose térmica, por esse que era da Aquaboys, que hoje é da Bebral, e é um sistema que nos trouxe uma economia de energia e de água da ordem de 30%, dialisando os mesmos pacientes, e é um sistema muito seguro. Nós fizemos a tubulação nas 2 unidades operantes aqui, a tubulação inteira com ácido inoxidável, toda a tubulação, e isso produz a água e conduz a água ultra puríssima. Nós temos o sistema de monitoramento contínuo do funcionamento da osmose 24 horas, que é disponibilizada no computador interno, na unidade, que pode ser visto remotamente, tanto pelo engenheiro eletricista que nos dá assistência técnica específica, quanto pode ser visto online, diretamente lá na fábrica, na Alemanha. Isso nos dá uma segurança de um funcionamento excepcional. Não tem tanque, a desinfecção é feita por aquecimento da água nesse sistema aqui, chama aquecimento inline, vai a 95 graus, passando por células aí, fotoscelulares, que aquecem a água. Tem, aparentemente, é um modelo hoje top no tratamento de água e diálise. As nossas máquinas, foi a primeira mudança que nós fizemos depois de 10 anos, é a máquina Dialog Plus, da Bebral, com habilidade para HDF. A gente não faz HDF ordinariamente, tivemos já uma experiência, mas as máquinas estão habilitadas. Eu estou errando aqui na direção do slide, mas... Bom, eu já falei para vocês, desde o início, nós não reusamos filtros capilares. Em 2002, 83% dos pacientes que faziam diálise no mundo, que era em torno de 1.200.000, jamais tinham ouvido falar em reuso de dialisadores. O Brasil era e ainda é, 20 anos depois, um bolsão de existência, a adoção, questões econômicas, a adoção de descarte de dialisadores. Mas em 2003 teve uma história interessante. No Congresso Americano de Nefrologia, em San Diego, em 2003, a Fresenius apresentou um trabalho e uma decisão corporativa. Ela, na época, dialisava já 120.000 pacientes nos Estados Unidos, e no ano precedente, até o momento do Congresso, ela fez uma experiência, um trabalho, alocando uso único de dialisadores em 25% dessa população. Para cada 4 pacientes, ela escolhia um para não trocar o dialisador, era a única mudança na assistência, e depois de 1 ano, baseado nesses resultados que estão aí, adotou a decisão de não mais reusar em nenhum paciente a assistência da Fresenius nos Estados Unidos. Nós vemos aqui que a sobrevida começou a ficar diferente após 60 dias. Na verdade, a sobrevida, a mudança, o não reuso do dialisador exclusivamente como fator único alterou efetivamente a sobrevida dos pacientes. Isso levou a essa decisão que mudou inteiramente o cenário da assistência dialítica nos Estados Unidos. Nós embarcamos nessa onda e ficamos aqui em Brasília, iniciamos já com essa decisão. Isso nos fez
ficar pelo menos 2 anos bancando o serviço de diálise, porque a pactuação que nós fizemos no mercado era baseada no reuso, que perdurou por mais de 10 anos em Brasília, e hoje em Brasília praticamente o mercado está adaptado ao não reuso de filtros dialisadores. Ainda na inovação, para monitorar a assistência dialítica, nós temos 2 sistemas aqui de monitorização. O primeiro é o Nexadia, que é um sistema que centraliza toda a operação de todas as máquinas. Nessa clínica nós temos 24 estações e podemos acessar remotamente aqui da minha sala ou lá mesmo do médico, ele centraliza. Eu vou mostrar depois. Toda a operação mimetiza o conjunto da seção de diálise. E temos o TASI, que é o sistema de gerenciamento que todos conhecem. O nosso aqui, HTML, foi customizado para a nossa assistência específica, saúde suplementar exclusiva. Esse aqui foi o dia que nós fizemos a virada do TASI, depois de 1 ano e meio de treinamento e de adaptações. Essas são as estações que no carrinho circula no salão de diálise. Essa foto eu fiz agora há pouco, pedi para fazer agora há pouco na operação, mostrando exatamente no meio da sessão de diálise. Isso era o primeiro turno, de 7 às 9, nessa célula que tem 5 pacientes. Os 2 enfermeiros que estão aqui, no meio da sessão, estão aqui no computadorzinho, fazendo as atualizações da sessão, imputando os dados aí, depois de terem feito todo a faturamento de todos os produtos que foram empregados na sessão, e se distribui ao longo do serviço. Uma inovação muito positiva, facilita enormemente o nosso funcionamento operacional. Bom, sobre a eficiência, eu falei de assistência, de inovação. Terceiro item é eficiência. Como é que nós estamos administrando a entrega desse serviço? Primeira coisa que nós temos, em comparação com os programas de hemodiálise convencional, nós temos um aumento da produtividade no final do dia de até 67%. Vejam aqui, no serviço convencional, que éramos nós até 2007, de 7 da manhã às 21 horas, é possível fazer 3 sessões de 4 horas, com intervalo de 1 hora para limpeza e troca das máquinas. Nesse mesmo período, no mesmo salão, com a mesma máquina, que aqui faz 3 sessões, nós fazemos 5 sessões, com a mesma mão de obra. De tal forma que, ao invés das 3, nós fazemos 5, e no final do dia, podemos dialisar 2 terços mais pacientes. Isso com os custos fixos absolutamente iguais, de mão de obra, de energia, de água, de aluguel, enfim. Apenas os insumos aumentam, isso nos possibilita pactuar no mercado, saúde suplementar, com melhor margem para garantir a permanência dessa prática. Como nós fizemos a diálise, abrimos aos domingos, observe que 30% dos nossos pacientes fazem diálise, vêm aqui aos domingos fazer diálise. Metade deles, 15%, que fazem 7 vezes por semana. Aderiram por indicação médica ou por opção todos os dias. 6% nesse levantamento trocavam sábado pelo domingo, preferiam fazer de domingo a sexta. E 10%, aqui 9%, são pacientes desse grupo, que é 70%, que faz de segunda a sábado, mas que por alguma razão perdeu a sessão nesse período e vem repor aqui no domingo. Então, isso diminuiu bastante o índice de absenteísmo no nosso serviço. E para que isso ficasse ainda mais garantido, como eu falei anteriormente, nós criamos um programazinho de transporte próprio. Então, nós pegamos o paciente em casa e devolvemos depois da diálise, ou pegamos no trabalho e devolvemos em casa ou no trabalho.
de tal forma que nós garantimos 75% dos nossos pacientes vêm conosco, 25% preferem vir de carro próprio, ou porque tem motorista, ou porque tem outras afazeres no dia que não permitem vir e voltar conosco. Essa foi a nossa primeira frotinha, nós já trocamos umas 3 vezes, a última, essa aqui, são 12 veículos que andam 2.000 quilômetros por dia em Brasília, para garantir que o paciente chegue na hora da diálise e saia depois com segurança, sem onerar os familiares ou ele próprio com essa ocupação diária e, na maioria das vezes, definitiva. Muito bem. Então, estão aí elencadas as naturezas que nós obtivemos inovações tecnológicas, articulação é 1,47%, que dá 4,5 dias por paciente por ano. Eles fazem, em média, 312 sessões de diálise por ano, perdem 1,5% das vezes. Para comparar com o índice americano de hemodiálise convencional, lá é em torno de 12% o índice de absenteísmo. Praticamente aqui, 1/10. Porque fazem diálise todos os dias, a diálise mais fisiológica. Nosso índice aqui, repetido, consistente, é de 0,4 admissões por paciente por ano, o que significa uma admissão hospitalar a cada 30 meses, comparando com 2 admissões por ano na hemodiálise convencional, em torno de 12 a 15 dias por ano, o paciente que faz hemodiálise tradicional dos Estados Unidos, particularmente, fica internado. E o índice de sobrevida nossa, em 5 anos, é em torno de entre 60% e 70%. Esse é o efeito dessa assistência. Uma coisa muito importante que eu gostaria de trazer, particularmente para essa apresentação no Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é um centro formador de transplantadores e de estudos, nós temos aqui uma preocupação, porque temos do grupo transplantadores também, como falei, de ser bem ativos nessa prática da ativação do transplante. Então, observem que em 2015 nós fizemos uma avaliação sobre a taxa de transplante de mortalidade que nós tínhamos aqui, comparando o nosso serviço CBN com índices nacionais. Na hemodiálise convencional do Brasil, na época, o índice de mortalidade era 17%, e de transplante em torno de 5%. Acho que isso continua assim, mais ou menos aproximadamente, esse índice. Nós, na época, tínhamos uma mortalidade de 7,3%, 40% da mortalidade devido a continua sendo mais pela mortalidade convencional. O transplante é essa positivo. É o que deve ser perseguido ainda com mais ênfase. E nós temos conseguido equilibrar ou até superar o índice de mortalidade com a taxa de transplante. Tanto que nós criamos, na época aqui, um índice que comparava essas duas variáveis. Chamamos de razão, transplante e mortalidade. Se ela fosse 1, nós estaríamos transplantando tanto quanto perdendo por óbitos na diálise. E nós fizemos isso aqui no análise de 2006 a 2014, e o nosso índice era em torno de 1, desde o início. E a partir de 2011, com sistematização, melhoria ainda da nossa atividade, nós diminuímos bastante a mortalidade, de tal forma que esse índice
foi para 1,5. Quer dizer, nós transplantávamos 3 pacientes quando perdíamos 2 pela sessão de diálise. No Brasil, a mortalidade é em torno de 20% hoje e 5% no índice de transplante. É 0,25, a gente chegou a 1,5. Se mantém entre 1 e 1,25 atualmente. Em 2009, numa apresentação do Congresso Americano de Nefrologia, nós fizemos uma compilação dos 200 primeiros pacientes em hemodiálise diária. E temos aqui os índices, que é mais ou menos o que eu já apresentei. Relativamente ao acesso vascular, uma menção rápida, 40% dos nossos pacientes que fazem hemodiálise diária fazem com cateter de longa permanência. 53% com fístula pela técnica de bottom roll, mas o índice de bacteremia é mais ou menos semelhante. Isso foi um trabalho que nós apresentamos no ERA-DTA em 2018. Índice de perda 1,5%, mantinha aquela posição. Admissão também 0,4 admissões por paciente por ano. Sobrevida em 5 anos, 64%. A mortalidade anual, 7,2%. Transplantes, mantínhamos 7,5%. Aqui relatamos também efeitos adversos, aqueles 200 pacientes, 3% de hipotensão sintomática, erro de medicação, deixar o soro aberto, fazer a heparina 2 vezes, identificamos em 17 ocasiões, entre 20 mil tratamentos ao longo do ano, e temos um programa também de assistência ao paciente contra queda ou fragilidade física enquanto ele está na estação de diálise, no centro na clínica, não tivemos nenhum acontecimento. Nesse trabalho de 2019, nós fizemos uma avaliação dos 10 anos, a idade ao óbito dos nossos pacientes. E, em média, os pacientes que nós perdemos em diálise ao óbito tinham 75,8 anos, que era mais ou menos a expectativa de vida da população geral do Brasil nesse período. Aumentou um pouquinho. Então, o paciente fazendo essa diálise diária com essa assistência, aparentemente não morreu mais do que a população geral. Aqui está uma visita que o doutor Carolino fez a gente aqui 4 anos atrás. Nesse dia, tinha um paciente dialisando ao lado de outra, ele com 97 anos e ela com 93. Esse daqui já estava há 5 anos em diálise, sem nenhuma internação. Nesse mesmo dia, doutora Fernanda, o Carolino viu essa paciente, era uma paciente nossa, paciente minha, inclusive, que engravidou durante a diálise, e ela fazia diálise 7 vezes por semana, nunca faltou um dia, portanto, ela concebeu essa criança num dia que fez diálise, teve o parto com 37 semanas no dia também que fez diálise. Aqui a criancinha tem 6 meses, veio numa consulta com o pediatra, e ela trouxe para dialisar, e 97 anos. E esse feto nós dialisamos ao longo desse ano anterior aí, sem maiores intercorrências, pela modalidade ou pela natureza, digamos, fisiológica da hemodiálise diária. Bom, que ganhos tecnológicos nós estamos obtendo com essas nossas implementações? Primeiro está aqui uma sessão ocorrendo, nós temos aqui a integração do capilar de alto fluxo sem reuso, novinho, montado na máquina que está conectada no sistema de Nexide e no TASI, de alguma forma, e aqui o enfermeiro que está preparando a máquina e já colocando aí os insumos e os produtos, saindo daqui desse computador dele diretamente para o faturamento, instantaneamente para a prescrição médica, para a conferência da enfermagem. Vivemos nesse ambiente integrado permanentemente. Aqui está a tela do Nexide, desse programa de monitorização da diálise. Todos os pacientes conectados nos dias estão aqui. Aparece das 2 unidades simultaneamente aqui, peso, dados, tempo de duração, o KTV simultaneamente medido, aqui o tempo, progresso da sessão, medidas de pressão arterial que foram críticas, em vermelho aparece aquelas com tendência à hipotensão. Enfim, todos esses índices são vistos pelo médico na bancada ou pela diretoria aqui em cima remotamente, e nós podemos gerenciar
a assistência nas 2 unidades, logo mais nas 3, continuamente. Aqui é a tela do TASI que nós configuramos customizado para o nosso modelo, também se integra plenamente, desde a primeira consulta do paciente no consultório até o faturamento final, e são ferramentas que nós usamos bastante e somos criticamente dependentes hoje. E nessa tela é aquela monitorização contínua do funcionamento das osmoses, cada uma que a gente pode acessar remotamente, e aqui está mostrando na tubulação os níveis e as indicações do funcionamento. Quando à noite entra na desinfecção térmica do looping, isso fica vermelho durante o aquecimento. Então, nós vivemos nesse ambiente tentando trazer para o paciente e para a assistência, enfim, maior segurança e eficiência. Oh, my God. Êxito operacional. Como é que nós temos viabilizado isso efetivamente? Convencido os planos a fazerem a cobertura de hemodiálise sem reuso e na frequência diária. A diálise é diária, mas a negociação é contínua, é permanente. Nós temos que pactuar e repactuar quase continuamente, mas nesse slide está um sumário aí, rápido, de como esses modelos se equivalem. Aí é uma comparação de custos relativos da sessão de hemodiálise convencional aqui em amarelo, que 3 vezes por semana, 4 horas, que está representado nessa pizza interna, com os componentes que eu vou listar, e nessa rosca externa está o equivalente da hemodiálise diária. Só para vocês terem uma ideia de onde está, de fato, a chave da viabilização. Os gastos com o paciente em hemodiálise convencional, 25% é empregado nos insumos, mesmo sem reuso, que era a nossa prática anterior à adoção da hemodiálise diária. 12% honorários médicos, 9% drogas para anemia, 9% drogas para o desmetabolismo mineral, 3% laboratório, 2% transporte. Mas 40% dos gastos de um paciente em hemodiálise convencional, não só no Brasil, mas no mundo, Estados Unidos particularmente, é deixado no hospital, naqueles 12 ou 15 dias de internação hospitalar. Lá, o convênio, no nosso caso, paga 40% do custo anual. Por isso que não sobra muito para prover uma diálise com a qualidade e com a frequência ideais. No nosso modelo de hemodiálise diária, obviamente, dobra para 6 sessões, dobra o custo dos insumos. Um capilar por sessão, ao invés de 3, passamos a usar 6, com todos os derivados de insumos. O honorário médico, no nosso caso aqui, aumenta para 17%, são mais sessões, e a gente faz coberturas proporcionais. Diminui um pouquinho a necessidade de drogas para anemia, metabolismo mineral não se altera muito, laboratório também não, transporte dobra o nosso custo, mas a viabilização da frequência diária se dá na redução da internação. Nós temos 1/4 das internações da hemodiálise convencional, mesmo no nosso serviço, com as mesmas mãos, com a mesma água, com o mesmo capilar, apenas na frequência 3 vezes por semana. Então, é aqui que está viabilizada, nós falamos isso por convênio, é aqui que está viabilizada a garantia da cobertura da hemodiálise diária. Para isso funcionar integradamente, eu queria mostrar aqui 3 lideranças do nosso serviço, que estão há mais de 10 anos conosco, portanto, quase desde o início, que se articulam para isso funcionar plenamente. Ludmila Alemã é a nossa gerente de relacionamento interdisciplinar. Ela conecta os pacientes, expectativas, demandas e sensações com uma estrutura multidisciplinar de psicologia,
assistente social e nutrição. Está aqui o André, que é o nosso gerente administrativo e sócio, é o sujeito que pactuou todo o nosso serviço na cidade. E aqui a Luísa, que é a gerente técnica, enfermeira, foi nossa chefe de enfermagem durante 12 ou 13 anos. Hoje ela gerencia o conjunto da assistência de enfermagem, treinamento de novos profissionais. São 3 peças pilares aqui que nos auxiliam na montagem e no funcionamento. Trabalham muito. Por exemplo, no último congresso presencial da ESN, em 2019, eles chegaram cedo, antes do chairman da sessão, isso é tipo 7 da manhã, para assistirem e aproveitarem os ensinamentos providos lá. Bom, finalmente, eu sei que já estou aqui no horário avançado, mas finalmente eu queria uma palavra final sobre que repercussão, que motivação nós despertamos na comunidade nefrológica local, que, em certa medida, copiou esse modelo, modulou, ou aperfeiçoou esse modelo ao longo dos anos, depois de um período de resistência e de dificuldades de pareamento. Nós recebemos a visita de muitos colegas aqui do Brasil, muitos nefrologistas vêm a Brasília por razões profissionais e nos conhecem e nos visitam aqui, mas a partir do 5º ano de existência, nós já estamos maduros o suficiente para termos segurança na nossa apresentação e passamos a repercutir em congresso a nossa experiência. A partir de 2009, e são 13 trabalhos já apresentados, o próximo deverá ser, torcemos, no próximo ESN. Eu vou representar para vocês aqui os últimos, a partir das apresentações lá na Renal Week. O primeiro foi em 2006, nós trouxemos a experiência e a contribuição do transporte para a garantia da assistência dialítica diária em Center. Isso foi apresentado lá no Congresso de Chicago, esse é o Congresso, esse é o Felipe, que era estudante de medicina e veio fazer um estágio nas férias aqui conosco, fez esse levantamento e apresentou lá. E um mês depois, a revista Nephrology News and Issues publicou uma grande matéria destacando a essencialidade do transporte na viabilização da diálise em Center, mesmo a convencional. É a maior barreira, é a maior dificuldade, é o maior empecilho à assiduidade do paciente em geral, é a dificuldade de transporte. Nós não fomos incluídos nessa matéria, porque já estava praticamente escrita, mas fomos contactados e no ano seguinte, quando levamos ao ESN o trabalho sobre 7 dias por semana, a diálise efetivamente diária, nós tivemos uma cobertura da revista importante, além da cobertura instantânea, ganhamos um editorial 2 meses depois que comparava o CBND com o serviço de TASAN e refletindo tanto a questão do transporte quanto da frequência 7 vezes por semana. O Pedro também era estudante de medicina e foi o autor desse trabalho, ele levantou também no estágio aqui no serviço. 2017. Em 2018, nós levamos essa questão que eu apresentei agora há pouco, da viabilidade econômica. E depois de um destaque no site Late Breaking News do Congresso, nós recebemos a visita desse professor alemão, Kuhlmann, de Berlim, que veio fotografar o nosso slide. Eu me apresentei para apresentar para ele uma cópia pequena. Ele disse, não, eu preciso fotografar porque eu vou apresentar semana que vem na Sociedade Alemã de Nefrologia os highlights do Congresso e o seu trabalho já está pré-selecionado, venho fotografar aqui. Aqui está a doutora Juliane, nossa diretora médica, e esse aqui é o Matheus, estudante de medicina também, que foi o autor desse trabalho. O Felipe é o primeiro, hoje é residente de nefrologia, os outros 2 são residentes de clínica médica. Em 2019, no ano seguinte, esse trabalho foi apresentado lá em Washington, no ESN, que é sobre a configuração da nossa assistência, aquele primeiro slide que eu apresentei. Nós recebemos a visita do Charles Chazot, que é o chefe lá de TASAN, já tínhamos contatos prévios com ele, e ele veio lá visitar. Depois chegaram 3 franceses
aparentemente recomendado por eles, que estavam com a missão de repercutir na sociedade francofônica de nefrologia, os aliados do Congresso nos entrevistaram no dia seguinte, escreveram uma bela matéria sobre essa experiência de hemodiálise diária no Brasil. O ano passado, nós fizemos uma apresentação no ERA-DTA, congresso virtual. Nós comparamos aqui hemodiálise diária de alto fluxo, que é o que nós fazemos, com hemodiafiltração diária de alto fluxo. Esse trabalho foi apresentado lá na Europa, porque nos Estados Unidos não há muito espaço para isso, eles não fazem hemodiafiltração, e nós demonstramos, não conseguimos provar a superioridade da hemodiafiltração sobre hemodiálise, ambos na frequência diária. Esse trabalho está pendente de publicação. Finalmente, nós acabamos de submeter ao ASN, em 12 de agosto, haverá o resultado, a nossa experiência com a Covid. 2 anos, de março de 2020 a março de 2022, e como é que nós vivenciamos aqui. E o título, só para antecipar, nós chamamos de proteção paradoxal, de manter a frequência diária em center da diária durante os primeiros 2 anos de Covid. Nós tivemos uma grande dúvida aqui se íamos manter a frequência diária para não expor duplamente os pacientes ao risco de Covid contraído na clínica. Mas mantivemos isso, aumentamos o transporte, fizemos uma série de garantias e tivemos, acredite, apenas um óbito em 80, um óbito associado à Covid. Essa experiência foi submetida e talvez será apresentada lá em Orlando. Esse é o último slide, agradecendo a paciência e a atenção de todos vocês. Isso aqui foram 15 anos depois do início, daquela foto inicial. Estamos aqui, Wilber, Kélia, eu, Juliane e Adolfo, ativos. Nesse momento, os 5 trabalhando aqui no serviço. E nós reunimos aí mais 75 anos de experiência conjunta, fazendo 150 anos de experiência assistencial em nefrologia a serviço dessa causa. Muito obrigado. Doutor Estênio, muito obrigada pela belíssima apresentação. Nós não temos dúvidas aqui sobre a eficiência, a qualidade da assistência, essa inovação, e quem sabe nós, com certeza, nós vamos poder utilizar a doutora Fernanda aqui na frente, né, à frente da nossa hemodiálise, e podemos acrescentar muitas coisas boas diante dessa belíssima apresentação. Eu vou abrir aqui as perguntas, vou deixar aqui para que nossos colegas façam as perguntas aqui ao senhor. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Alice. Doutor Estênio, Fernanda, muito obrigada pela apresentação. Toda vez que eu assisto, eu fico mais entusiasmada e muito, muito contente de ver esse resultado. A última vez que eu conversei com o senhor, a mortalidade era 9%. E dessa vez eu vi que a mortalidade já caiu para 7% anual em diálise, né? Realmente, os resultados, né? A experiência é impressionante. Eu tenho uma pergunta em relação à infecção de corrente sanguínea, em catéter. Eu vi que a taxa é baixa, e qual a profilaxia que vocês usam? Qual o cuidado com o catéter? Então, com o dispositivo diferente de proteção, tipo Tego, né? Vocês fecham o catéter com algum produto diferente? O que vocês fazem? Fernanda, muitíssimo obrigado. De fato, a mortalidade ela é variável. Naquele momento eu te relatei 9%, acho que a gente estava vivendo aqui um momento de maior mortalidade, mas nossa média em geral era 7,2%. E nesse trabalho que submetemos da Covid, nós fizemos uma apreciação também dos 2 anos
da mortalidade geral. E em linha com o que a literatura tem publicado, ao cuidar da Covid, proteção para a Covid, sobretudo de infecção, nós também passamos a cuidar mais das outras coisas. Os pacientes foram também mais aderentes. E a nossa mortalidade nesses 2 anos de Covid foi de 5,6%. Coincidentemente, a mesma da taxa de transplante. Tá? E aquela relação está 1, foi mantida em torno de 1 e é até menor. Relativamente ao acesso vascular, essa é uma preocupação importante. Nós fizemos um trabalho sobre isso. Na nossa página que está aí, eu coloquei o site do nosso serviço. Nós temos esse trabalho descrito, levamos para o EDTA em 2018, 50% dos nossos pacientes usam catéter. Não por desejo nosso. A nossa abordagem sempre é favorável à fístula. Mas os pacientes, quando perdem a fístula ou tem alguma complicação na fístula que vai para o catéter na frequência diária, eles não querem mais voltar para a fístula. Esse é o primeiro ponto. Nós tivemos, então, que cuidar muito bem do catéter. E, paradoxalmente, enquanto na frequência 3 vezes por semana, você tem 3 punções por semana da fístula, 3 dias e 4, não tem punção. Mas na frequência diária você tem 6 ou 7, praticamente todo dia, você traumatiza muito mais o acesso. E o catéter, por sua vez, paradoxalmente, os cuidados com o catéter se beneficiam da frequência diária. Porque ao invés de você ter intervalos de até 72 horas sem manipulação, na frequência diária você supervisiona, usa, limpa e fecha o catéter com o lock que for diariamente. É uma vigilância permanente. Então, na prática, na frequência diária, na hemodiálise diária, o catéter ganha, é beneficiado, enquanto a fístula é prejudicada, relativamente, embora a fístula sempre é a meta principal. Nós temos aqui uma série de cuidados com o catéter. No primeiro, nós só temos enfermeiros lidando com isso, treinadas e retreinadas periodicamente. O lock do catéter, seja o antimicrobiano, seja o anticoagulante, ele permanece lá por apenas 22 horas, que é o intervalo entre uma sessão e outra. Portanto, a eficiência, seja antimicrobiana, seja anticoagulante dele, é preservada muito mais do que ela é dispersada ou dissipada nas 48 ou 72 horas da frequência 3 vezes por semana. Nossos índices de bacteremia, de troca de catéter e de mau uso, disfunção do catéter, é praticamente comparável à da fístula. E de tal forma que a mensagem final desse nosso trabalho é que ninguém deve deixar de aproveitar os benefícios da hemodiálise diária, aumento da frequência, se não tiver uma fístula boa funcionante. O catéter é satisfatório, é secundário, mas nós aceitamos e convivemos muito bem com ele. Vou te mandar em seguida aqui o linkzinho desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Olá, Estênio, tudo bem? Um abraço. Bom, antes de mais nada, é sempre uma satisfação revê-lo, mesmo que virtualmente. Eu herdei seu ambulatório de nefropatia e gravidez lá há muito tempo atrás, mas vendo o teu modelo de negócio aqui, uma opinião rápida aqui, né? Apesar dos insumos aumentarem, do descarte aumentar, e a tentativa de talvez ter uma diálise mais verde, vamos dizer assim, né? Você acha que existe espaço para energia fotovoltaica ou compra de energia no outro setor para diminuir o custo fixo na diálise? Oi, Emerson, muito obrigado. Você herdou, acho que não só o meu ambulatório, mas também a preceptoria, né? Você foi o preceptor subsequente lá, e foi uma experiência muito boa, sobretudo com a presença energizante do Dr. Emil,
e gostava muito de você. Nós estamos aqui em 3 prédios, edifícios médicos com 30 mil metros quadrados, são 300 salas que tem nesse daqui. Então, nós temos nós conseguimos e compramos uma área enorme no térreo. Já foi uma grande vantagem. Nossos pacientes cadeirantes chegam livremente. E nós temos aqui, nesse prédio, 2.200 metros, com nossos depósitos e repouso, enfim, administração. Mas nós não temos a possibilidade aqui, nós próprios, de experimentar o benefício da energia voltaica de modo próprio. Mas o prédio está em negociação com a empresa de energia de Brasília para aproveitar todo o teto, o último, mandar lá o teto, e produzir energia voltaica e converter isso para reduzir custos operacionais. As experiências que tem com o uso de energia voltaica diretamente, não só ecologicamente falando, mas economicamente beneficiado, são em unidades próprias, laterais, do Johnny e não tivemos essa oportunidade. Ecologicamente, a missão de água em tanques que consomem muita energia. É feito eletricamente. Stênio, uma outra colocação, aproveitar que está mostrando a viabilidade de um serviço de ponta de diálise num país ainda em desenvolvimento, uma experiência de uma unidade totalmente privada, onde não existe SUS, uma viabilidade de negócio totalmente execuível, como foi ao longo desses anos todos. Mas queria que você uma reflexão sobre o mercado de diálise no mundo, né? Não é um mercado de diálise igual ao que você tem em Brasília, particularmente, né? A partir da entrada do capital estrangeiro no Brasil, particularmente, né, de alguns poucos anos para cá, o modelo de diálise ela vai se consolidando de uma outra forma, com capital estrangeiro. Como é que você vê o futuro daqui para frente, em termos de modelo de negócio, particularmente no Brasil? Emerson, uma pergunta complexa, assim, difícil de responder, porque a nossa experiência é bem enclausurada aqui nos nossos esforços próprios de viabilização. Eu sou diretor administrativo, então, em parceria com aquele administrador da clínica, nós, ao longo desses anos, percorremos todos os convênios de Brasília, com os dados debaixo do braço, inicialmente da literatura, depois dos nossos próprios, para tentar convencer que a hemodiálise diária, pela diminuição drástica dos custos de internação, além de os pacientes viverem mais e melhor, ela é uma diálise economicamente vantajosa. Há uma redução anual até de custos, com exceções que podem ocorrer em sinistros inesperados. Nós até cunhamos a expressão aqui de dizer que o nosso modelo, ou o modelo de hemodiálise diária, representa escala da diálise. Objetivos. Nosso modelo aqui em resistir depois não há nenhum paciente em hemodiálise suplementar, que é em torno de 40% dos pacientes que fazem diálise em Brasília, que
que é uso capilar, isso foi abolido, e que não tenha a opção, virtualmente, todos eles, de fazer hemodiálise diária. O mercado já foi aqui pactuado ao longo de 20 anos, uma persuasão praticamente diária. Os nossos pacientes aqui são advogados da nossa prática. Boa parte deles foram amigos ou colegas dos gestores dos planos de saúde paragovernamentais ou de autogestão que nós temos aqui. Isso facilitou muito essa compreensão. Relativamente ao mercado mundial, é muito diverso, cada país tem um modelo de remuneração, mas aqui no Brasil, com essa tendência à consolidação, como você pode imaginar, nós também temos sido alvo do desejo de nos incorporar a uma rede de consolidação. Temos 4 propostas na mesa e nós estamos resistentes a isso, deveremos continuar, porque nós tememos pela inviabilidade de colocar o nosso modelo dentro de um sistema mais geral. Achamos que talvez não seja sustentável a generalização, talvez a gente perca esses ganhos assistenciais que já obtivemos. Para apenas ser objetivo, 80% do mercado de Brasília já foi consolidado. E nós aqui não sentimos nenhum impacto, seja econômico, seja na melhoria da qualidade assistencial pré-existente. Ele tem bastante pergunta para fazer, mas pelo adiantado da hora, não poderia deixar de agradecer você e também dizer qual você deve ter os dados, não só da mortalidade, mas o Piccolo saiu, a doença mineral óssea desses pacientes. E qual é o impacto também na parte cardiovascular, quando você acompanha esses pacientes 5 anos. E também acredito que ele seja a mesma epidemiologia do Brasil, a maioria deles são diabéticos hoje. Então, como é que você consegue manter eles 5 anos de sobrevida e o impacto na doença mineral óssea, o que você tem de dados e também na parte cardiológica? Obrigado, Horácio. A hemodiálise diária remove mais fósforo, mas os pacientes comem mais, comem melhor. Os primeiros meses eles ganham peso, que aumenta o apetite. E o que nós tiramos mais em volume, em massa, retirado ao longo da semana, os pacientes aparentemente ingerem mais, mesmo com toda a vigilância da nutrição, de tal forma que não há, provadamente, benefícios finais da diálise diária sobre o metabolismo mineral, né, em pacientes em diálise. Nós temos níveis, no início, com poucos pacientes, vantajosos em controle de PTH, em controle de fósforo, mas a gente tinha os 2 grupos e comparávamos a convencional com a diálise diária. Depois nós universalizamos para a hemodiálise diária, perdemos a comparação própria e comparamos com a literatura. Mas, em geral, não sentimos assim um benefício grande. A gente continua tendo aqui hiperparatiroidismo, continuamos usando sinalcalcete e outras drogas largamente e continuamos mandando a final para a paratiroidectomia numa frequência, eu acho, equivalente ao serviço de prática de escala convencional. Nós não temos essa comparação. Do ponto de vista cardiovascular, também nós não temos essa apuração fina, porque nós não temos o grupo controle. E tudo que nós fazemos são relatos e comparando um pouco a literatura que perde qualidade, digamos assim, estatística. Mas a nossa sobrevida é 1/4, na verdade, 60%, 66% foi a última em 5 anos dos pacientes em diálise, comparado com 40%, 37% dos dados do Censo Brasileiro de Diálise. Mas tem um fator ainda mais, Horácio, favorável aí, é que nós tiramos os bons pacientes de melhor prognóstico pela via do transplante, que é, no nosso caso, uma porteira mais larga do que a da mortalidade. Então, nós estamos
avaliando mortalidade nos remanescentes em diálise que não tiveram ainda a oportunidade do transplante. Então, talvez se ficassem os transplantados, tivessem ficado na diálise, como no Japão, talvez o nosso índice de mortalidade fosse inferior a 5%. Obrigada, doutor Estênio. A doutora Fernanda e a doutora Ida parabenizam pela sua apresentação. E a doutora Ida faz duas perguntas. A sua taxa de mortalidade realmente é baixíssima. Qual a principal causa de óbito? E a segunda pergunta, qual a porcentagem de pacientes inscritos em lista de espera de transplante? Ótima pergunta. São poucos óbitos. Nós temos causas diversas, não são muitos pacientes, mas inicialmente a gente tinha até o levantamento da lista, mas de causa cardiovascular, infarto, AVC, mas ultimamente nós prestamos assistência nefrológica no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O CBND é a nefrologia do Sírio-Libanês, que é um hospital com uma vocação, desde o início, muito grande de oncologia. Nós temos não só dialisado lá, como importado depois da alta para cá, muitos pacientes oncológicos. Os últimos óbitos nossos vêm nessa trilha aí de pacientes com tumores, câncer já em fases muito avançadas. Infecção é praticamente inexistente, óbito, nós controlamos razoavelmente bem isso. E a outra pergunta, a primeira foi causas de óbito. A segunda é qual a porcentagem de pacientes inscritos em lista de espera de transplante? Então, nós tínhamos 41%, foi o nosso pico de pacientes inscritos. 46% dos nossos pacientes têm mais de 70 anos de idade. Portanto, alguns deles até transplantamos com mais de 70 anos, mas é mais restrito. Mas tínhamos praticamente todos os pacientes transplantáveis, a gente inscreve. O último levantamento que eu fiz do conjunto era 41%. Entretanto, nós transplantamos os transplantáveis. Eu não sei como é que está agora a lista. No Brasil, eu acho que é em torno de 20%. Não sei se chegou a 30% aqui no Brasil. Os pacientes em lista, eu acho que é em torno de 20%. Nos Estados Unidos também. Eles têm lá 100 mil pacientes inscritos para 600 mil pacientes em diálise. E nós temos aqui, foi o trabalho do Wilber, e tínhamos o dobro da média nacional. É claro que nós atendemos a população socialmente, economicamente, intelectualmente diferenciada. O próprio convênio é um filtro e nós temos mais êxito, não por nosso mérito, mas porque temos uma população mais sensível e mais demandadora do transplante. Certo, doutor Estênio, novamente, em nome da disciplina aqui de nefrologia, eu vou agradecer pela sua brilhante apresentação e que possamos, no futuro, estar juntos pessoalmente, né? O senhor conhecer também o nosso serviço aqui, quem sabe em outras condições, né? E com melhora dessa pandemia. Mas muito obrigada novamente, né? Nós estamos sempre dispostos a novas questões, mas muito obrigada e ficamos muito satisfeitos com a apresentação. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, estou muito feliz e espero ter a oportunidade de passar um dia aí conhecendo esse complexo inteiro que eu admiro há muitos anos. Fiquei muito feliz quando soube que o Eves tinha ido para aí, antes o professor Emanuel Burdman esteve uma fase aí também, e eu leio muitas das publicações daí, sei que é um centro de ensino, de pesquisa na área de nefrologia muito importante, e assisti todas as apresentações internacionais do serviço aí nos últimos anos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, até mais.